E nós vamos ver agora recursos do Ciportal para o suporte técnico. Tá? Então são funcionalidades, são várias funcionalidades de suporte técnico. É lógico que a gente está partindo, diferenciou, mas pode ser que um mesmo usuário ele tanto faz a parte técnica como a parte administrativa. A gente separou em duas aulas, né? Você já assistiu a aula administrativa, está assistindo essa aula, vai assistir a outra, você vai ver que tem alguns recursos que até pode se repetir, mas geralmente a gente num canal você tem essa diferenciação. Bem, recursos que a gente tem, no caso do suporte técnico, por exemplo, a questão do certificado, verificar acesso, ele pode abrir uma OS para o suporte ao canal, porque já abre uma OS, a própria Maxsystem vai tratar essa OS que é de atendimento, porque na realidade o suporte primeiro nível para o seu cliente é seu, né? E o suporte do nível superior, que já envolve muitas vezes desenvolvimento, uma outra análise, ele vai para a Maxsystem. Aí você abre a OS dentro do Ciportal. Realizar monitoramento, verificar a senha suporte, que é muito importante, né? Principalmente para utilizar na estrutura para atendimento CIMAC web, né? Ou a senha técnica, que aí já é para o CIMAC desktop. Ações individuais também, que são feitas para as licenças desktops e web, e ações coletivas. Vai ver como é que isso funciona, vou mostrar para você. Né? E detalhe que tem de configuração, é só ter o acesso liberado. Né? Então, se você tiver o acesso liberado, se quem fez o cadastro seu liberou o acesso ali, aí você vai ter um disponível recurso para você. Se não tiver, aí você tem que pedir para alguém que tem um acesso um nível acima para fazer. Né? Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, eu estava falando na questão do certificado, né? Você pode avaliar a vencimento de certificado, é um recurso interessante. Tá? Você tem um recurso do monitoramento, que é um recurso que você pode ver o que está acontecendo. Eu quero ver as empresas que estão sem enviar backup. Tá? Então, solicito aqui. Aí aparece para mim as empresas que estão sem enviar backup. Tá? Então, você tem essa dinâmica aqui. Né? E aí você vai ter uma série de opções. Você pode pedir para a empresa mandar o backup, pode programar ações aqui. Né? Por exemplo, solicitar backup. Você marcou aqui, você pode solicitar para a empresa mandar o backup. Tá? Porque aqui já filtra por problema, já traz para você e traz outras informações na tela. Né? Aqui, desde quando a empresa está sem enviar backup, algumas ocorrências, tem uma explicação, o sistema é autoexplicativo. Então você tem uma série de informações que está relacionada aqui com essa empresa que você está vendo. Né? E aí você pode programar ação na empresa e assim por diante. Então é como você fazer um suporte ativo. Né? Você pode antecipar a situação do analisar antes de acontecer o problema, você já se antecipa e faz o tratamento. Né? Então esse é um recurso que você tem como usuário. Estou dando um exemplo aqui, mas no monitoramento tem outros recursos também. Tá? Por exemplo, empresas que não comunicaram com o portal, porque na realidade a comunicação com o portal é muito importante, porque se a empresa, aqui a gente está falando de empresas do desktop, se ela não comunicar com a nuvem, então muita informação da nuvem ela não pega. Né? Então o sistema vai estar desatualizado, as informações não estão atualizadas, porque quando é de CIMAC Web, tudo bem, ela está trabalhando na nuvem. Né? Então, se tiver sem comunicação também, você fazer uma análise. Os gerentes dos canais, eles recebem uma mensagem no WhatsApp diariamente, indicando que existem algumas questões críticas que ele tem que olhar. Né? Então tem um gerente e aí o gerente pode pedir para você tratar alguns assuntos. Né? Por exemplo, certificado tão vencido. Então são situações. Aí tem algumas situações, por exemplo, na estrutura do desktop, produtos que estão com SEST ou NCM desatualizado ou com problema. No caso, quando tem um 5, né, quer dizer, tem o script de sincronização, está com erro. Então, pode ser que você receba uma ordem de serviço para você tratar. Né? Então, se você é o dono do canal técnico único, você já vai receber a mensagem pelo WhatsApp dizendo que tem uma questão para ser tratada. Se não, pode ser que você, como técnico, receba um OS para poder tratar. Então, se o monitoramento é esse aqui, né? Você pode fazer uma série de situações, você vê a empresa ali, você faz o tratamento. Né? Uma outra coisa que você pode fazer, aqui tem a opção de você abrir uma ordem de serviço. Né? Você pode abrir a ordem de serviço para a Maxsystem, você indica qual o problema, qual a dificuldade, e a partir daí a Maxsystem vai tratar essa ordem de serviço, né? Vai fazer contato com você, se tiver alguma dificuldade, não tiver uma compreensão, mas na ordem de serviço é bom você detalhar o problema.
né? Enquanto tem a opção de você subir algumas informações, então é bom você colocar o máximo de informação possível, né? Para a gente poder fazer o tratamento do problema para agilizar o suporte. É lógico que tem problemas que são rápidos, rápida solução, e tem problema que ele vai subir para o desenvolvimento. Pode ser ou um erro de sistema ou um erro de ambiente. Quando é erro de sistema é fácil, né? Porque a gente corrige o sistema. Agora, quando é erro de ambiente é complicado, porque você nem sempre consegue reproduzir o ambiente do cliente, somente no desktop. No web é mais tranquilo, porque pode ser browser, você muda o navegador, a coisa vai funcionar, mas quando é desktop não, você tem uma série de coisas. A máquina influencia, a energia do cliente influencia, né? O HD do cliente influencia, tem uma série DLL que influencia, então tem uma série de situações que podem demorar o atendimento. Mas geralmente o atendimento, quando é uma situação dentro da normalidade, ele acontece. A gente sempre fala com atendimento entre 24 e 72 horas, né? Porque é o tempo que a gente fala para poder pedir ali para o cliente ele poder ter o retorno. Quando só para o desenvolvimento pode demorar mais um pouco. Mas se for alguma coisa que requer um teste, uma homologação, aí sim, aí pode durar alguns dias a mais. Né? Mas você pode abrir a ordem de serviço aqui. Uma outra situação que você tem, aqui você tem, por exemplo, você pode analisar os acessos que foram feitos ao sistema, né? Quem é que está acessando o sistema, que tipo de sistema está sendo acessado. Então você tem aqui, você pode analisar também o uso do sistema, né? Numa determinada data, você pode pegar, por exemplo, uma empresa e ver, eu quero pegar essa empresa e avaliar o que ela está utilizando do sistema. Você tem como fazer essa análise aqui, né? Ou analisar uma carteira inteira. Então você tem uma série de situações que você pode fazer. No caso de acesso ao sistema, é interessante porque você sabe quem está utilizando o sistema. E uma outra coisa que você tem é que você pode verificar também a senha suporte, né, que é muito utilizada dentro da estrutura, e a senha de demonstração. Tá? Aqui são senhas abertas, né, que você pode tá utilizando. Ok? Bem, e quando você faz um atendimento de suporte, você tem duas opções. Via de regra, o suporte, ele ainda tendo pega do cliente, colhe do cliente a informação, qual que é o CNPJ, qual que é o CPF, se for pessoa física, ou qual que é o ID do cliente para poder fazer o acesso ao cliente. Tá? Então, se eu pego um cliente, por exemplo, informa aqui qual que é o ID, o CNPJ ou o ID do cliente, automaticamente ele vai aparecer para mim aqui as informações do cliente acima, né? Ele aparece o pacote que o cliente usa aqui, nesse caso aqui 804, tá? E aí ele vai me dar várias opções dentro do suporte. Ele tem opções que são da licença, né, que é mais administrativo, e ele tem opções de análise que você pode fazer, uma série de análises, e ele tem opções do suporte especificamente. Gerar uma senha técnica para esse cliente, porque você tem a senha de suporte aqui e tem a senha técnica, são diferentes, né? As funcionalidades. Tem funcionalidade dentro da estrutura do CIMAC Desktop que só se faz com a senha técnica. Né? A senha suporte ela acessa algumas funcionalidades. No caso do CIMAC Web, aí você sempre vai usar só a senha suporte e a senha demonstração é mais questão comercial. Mas então, tem uma série de situações que você pode fazer aqui. Reiniciar o mensagem, solicitar um backup. Aí você tem um recurso interessante, você pode verificar a situação da licença, né? Porque quando você verifica a situação da licença, automaticamente você tem todos os dados aqui, ó, se possui, se emite, aí você vê qual é a licença que tem, qual que é a validação, qual que é o backup que ela tem, se ela tá fazendo comunicação, né? Então você tem toda a informação da licença aqui, né? Qual o mensagem que ela usa, então o último backup. Então você tem uma visão da licença para poder tomar a decisão. Não, vou pedir um backup que não está subindo, você pode pedir aqui. Tá? Uma outra situação que você pode gerar, por exemplo, scripts, né? Aí tem vários níveis, né? Na estrutura do banco de dados, então tudo está relacionado com suporte. Agora, você vê aqui é um suporte relacionado ao desktop. Se você vem para o CIMAC Web, aí você já muda a estrutura. O CIMAC Web ele já tem uma demanda, porque assim, o sistema já identifica a licença, né? Se é uma licença do CIMAC Desktop, a licença do CIMAC Web. E aí ele vai trazer a estrutura. Ó, se for aqui, você vê que numa análise ele já traz menos informações. Na parte de suporte, tem muito mais possibilidade dentro do CIMAC Web, até porque o suporte do CIMAC Web, a parte da consultoria, ele é muito mais presente aqui dentro da estrutura do CIPortal, né? Aí quando você chega na parte de cadastro, por exemplo, você tem uma série de cadastros que é feito
na estrutura do CIMAC Web. É lógico que para essa parte de cadastro, essa parte do CIMAC Web, a gente tem um treinamento, né, do CIMAC Web, que você vai poder depois, à medida que você for fazendo treinamento, você vai utilizar cada opção dessa aqui, né? Então, é tranquilo. O CIMAC Desktop já é um pouco intuitivo, né? Até porque é muito específicas o tipo de suporte que faz. Mas no CIMAC Web, como tem uma série de coisas que são feitas dentro da estrutura aqui do Ciportal, aí você tem treinamento específico. Para cada treinamento você tem um momento em que, se for necessário, utilizar o Ciportal. Bem, se você for um usuário, for o dono, um usuário master, ou tiver o acesso, você pode também fazer uma análise por carteira. Geralmente o técnico mais avançado, o gerente, é que tem análise da carteira, né? Mas aí depende muito da política da empresa, né? E aqui, quando você vê a carteira, tem muitas informações aqui, ó. Inclusive tem até um dicionário aqui que vai mostrando o que é cada informação dessa, né? Então, quando você entra, você pode vir aqui e descobrir para que serve cada informação dessa. É lógico, quando você muda o pacote, aí você tem ele vai modificar também qual que é as informações que aparecem em tela. Ó, se você sair aqui do 804, por exemplo, já apareceu muita coisa que está relacionada com a licença desktop. Olha, várias informações. Aqui está dizendo o que é, né? Então você pode fazer filtros para pegar mais informações aqui também, se você quiser fazer. E quando você vai para já dentro da estrutura do CIMAC Web, as informações são menos, né? É porque as informações que trafegam em relação ao CIMAC Desktop é bem diferente das informações que passam ali para o CIMAC Web, né? E aqui você pode fazer uma série de coisas. Por exemplo, posso gerenciar a licença, né? Que é aquela telinha que a gente entrou direto, ou eu posso fazer algum ajuste coletivo, né? Por renovar o contrato, bloquear a licença, desbloquear a licença, né? Aí, para fazer ajuste coletivo, eu tenho que selecionar e aí eu vou fazer a ação que eu quero fazer, tá? Eu posso aqui, se eu estou falando de licença desktop, se for uma licença web, eu posso fazer também programar ações, né, para atualizar, perdão, se for licença desktop, né, eu posso atualizar a versão, solicitar backup, pegar outras informações. É lógico que quando você está no monitoramento, você também pode fazer isso no monitoramento, porque se você tem lá só as empresas que estão monitorando backup, não está mandando backup, então você pega e já pode marcar e solicitar para várias empresas o backup, né? É lógico que se o backup não estiver subindo em um determinado tempo, é porque a empresa está com problema de comunicação ali, algum bloqueio, alguma coisa assim, né, que você vai ter que conectar na empresa e dar uma olhada, tá? Uma outra coisa que você pode analisar também é os documentos enviados, as ações programadas, né? Então isso varia. É lógico que para ver documento enviado, ação programada, aí se você vê que sumiu aqui, por que sumiu? Esse cliente aqui ele tem essas informações, esse cliente não tem. Depende se o cliente tem um contrato do CIMAC Box, né? Se ele está aqui, ó, se ele não tiver contrato CIMAC Box, então muitas informações ele não vai ter, né? Então aí também muda. Aí você tem, ó, possui contrato CIMAC Box, está aqui embaixo indicando, ó, que possui, beleza. Então vai aparecer uma série de informações. Não possui CIMAC Box, várias informações não vai ter, porque o CIMAC Box é o que sobe as informações para a nuvem, né? Então tem que ter o contrato desse serviço. Sem o CIMAC Box não tem backup, as notas não sobem, né? Porque o box é isso, o box é uma caixinha onde as informações ficam ali. Mas a ideia é essa, você tem uma série de informações que você pode utilizar, né, em relação ao suporte técnico no Ciportal. O que você vai fazer agora? Você vai verificar e acessar o portal, verificar os recursos que você tem e dar uma olhada, dar uma explorada, né? Até porque você é técnico, né? Então o técnico já tem a curiosidade por natureza e a inteligência também por natureza para esse tipo de atividade, né? E aí o sistema ele já é meio autoexplicativo, né? Já está dizendo o que você faz e você já no dia a dia você já tem experiência do que realmente tem que ser feito ali no cliente. E tem dificuldade, você tem a opção de abrir a OS suporte avançado da Max System, para que você tire alguma dúvida, né? Tanto do Ciportal como também da utilização do CIMAC Box, do CIMAC Desktop ou do CIMAC Web.